Este túnel subaquático proporciona uma experiência de tirar o fôlego. Você pode ver um crocodilo gigante rangendo os dentes bem na sua frente. O pai entrou no quarto de manhã e sentiu um cheiro horrível. Ele não entendia como as fezes tinham ido parar no penico do filho. Então, resolveu conferir as imagens da câmera. Gago, gago, kagid. Boo! Kailinit si mo. Oo,